Sinto que o tempo sobre mim abate, sua mão pesada, rugas, dentes, calva. Uma aceitação maior de tudo e o medo de novas descobertas. Esse é um trechinho de um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele fala sobre a velhice. E é justamente o tema do nosso vídeo de hoje. Sexo na terceira idade, sexo acima dos 60 anos. Faz? Acontece? As pessoas transam depois dos 60? Sim! Existem estudos que dizem que 58% das pessoas entre 60 e 70 anos têm relações sexuais, sim. E 46% entre 71 e 80 anos têm relações sexuais, sim. Então, gente, precisamos falar sobre esse assunto, precisamos trazer algumas informações, porque da mesma forma que acontece sim, existe também uma desinformação sobre alguns assuntos. O que acontece? Vovô e vovó continuam transando? Continuam transando, continuam fazendo sexo, sim. Muda, é claro que muda. A gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, nosso corpo não é mais o mesmo, nossa pele não é mais a mesma, nosso ritmo não é mais o mesmo, então as coisas mudam. Mas aí, precisa ser dramático, precisa ser sofrido, ou precisa acabar, acabou tudo, a mulher passou pela menopausa, não existe mais desejo, é verdade? Não é, gente, não é verdade. A menopausa simplesmente, ela encerra a condição da mulher de engravidar, de ter filhos. Mas isso não impede ela de ter desejo sexual, de ter prazer nas relações, de ter vontade de transar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, existe a queda hormonal? Existe a queda hormonal. Mas para isso, se você precisar, porque também não é todo mundo que precisa, se você precisar, existem as reposições hormonais. Procure seu médico, converse com ele, faça reposição hormonal com seu ginecologista. Ah, mas eu começo a sentir dor na relação, tenho secura. Gente, para tudo conversado com seu médico, tudo conversado com um ginecologista, geriatra, enfim, existem soluções. E assim, por que não visitar uma sex shop? Por que não visitar uma loja onde tenham produtos sensuais? Como aqui na Irreverente, por exemplo. A gente tem produtos sensuais feitos especificamente para a melhor idade, para 60 mais, né? 60 mais, pessoal de 60 anos para cima, que são os lubrificantes. São lubrificantes que imitam realmente a mucosa vaginal. Que existe esse ressecamento, sim, é real, existe o ressecamento, mas a gente tem lubrificantes que imitam perfeitamente e que vão facilitar muito a vida de quem está nessa idade e que está passando por esse processo, né? O meu professor, o meu mestre, Paulo Tessarioli, ele usou uma frase que eu achei fantástica, eu vou trazer para vocês. Ele fala sobre os prejuízos que a idade traz, né, pra gente, o prejuízo que o envelhecimento traz na nossa vida sexual. E ele diz o seguinte: o peso da subjetividade que você der às mudanças vai dar o tom do prejuízo que vai ter na sua vida. Então, tá muito aqui, né? Tá muito na cabeça da gente. O que ele quis dizer com isso? O peso da forma como você encarar o envelhecimento, a forma como você aceitar ou não aceitar essas mudanças, vai dar o tom do peso dessas mudanças na sua vida. Vai dizer como essas mudanças vão ser impeditivas ou não nas suas relações sociais ou sexuais, né? Porque a gente continua vivendo a vida. Então, a forma como você vive e como você encara essas mudanças vão dar o tom se isso vai ter um prejuízo ou não, ou o nível desse prejuízo, que esse prejuízo vai afetar na sua vida ou não, tá? Então, achei fantástica essa colocação dele, quis trazer para vocês também. Enfim, gente, existem mudanças sim, existem diferenças sim, é claro que não é o mesmo ritmo, é claro que não é a mesma frequência, mas assim, sexualidade, como eu já falei em outros vídeos também, é muito mais do que só a relação sexual, né? Sexualidade é o toque, é o carinho, é a convivência, sexualidade é o contexto todo, né? A relação sexual é o final.
Então, a sexualidade vai permanecer com o ser humano. Ela nasce desde que você nasce com você e vai até o fim da sua vida. Então, a forma como você vai encarar e trabalhar as relações sexuais é que vai mudando ao longo da sua vida, né? Quando você é jovem, é aquela coisa... Conforme você vai amadurecendo, isso vai mudando, vai tendo um tom diferente, né? Quando a gente fala na melhor idade, na terceira idade, nos 60 a mais, existe um dado muito preocupante, que é o aumento no contágio do vírus HIV e de outras ISTs que são transmitidas sexualmente, né? E infecções sexualmente transmitidas. Por quê? Porque existe ai, agora fugiu a palavra. Existe um bloqueio das pessoas nessa idade de usarem preservativos por várias questões. Primeiro, porque por desconhecimento, por achar que preservativo só serve para evitar gravidez, como não vai mais ter problema de gravidez, não precisa mais usar. Segundo, porque acham que se eu parar para colocar o preservativo, eu vou perder a ereção, então não prefere continuar. Enfim, e isso é muito preocupante. Tem uma pesquisa, segundo uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, houve um aumento de casos, de 81% de casos entre pessoas com mais de 60 anos infectadas desde 2006 até 2017. Aumentou 81%, gente, pessoas acima de 60 anos infectadas com HIV só. Então é muito preocupante, precisa ser conversado. Existe a camisinha feminina, que é mais fácil, não precisa parar, você pode colocar ela antes da relação, então já vai para a relação com a camisinha, então não precisa parar para vestir a camisinha. E existe também a questão do preconceito, da desinformação quanto ao uso de camisinha, né? Aquela história de que é como chupar bala com papel. Isso é preconceito, isso existia antigamente, as camisinhas eram mais precárias. Hoje em dia existem camisinhas extra finíssimas que mal tiram a sensibilidade. Existem camisinhas com lubrificação já, bastante lubrificadas, extra lubrificadas, que também vai ajudar na penetração, a não ter fissuras, não machucar. Existem camisinhas com texturas, existem camisinhas com gostinhos, então assim, existe uma gama enorme de camisinhas e existe a camisinha feminina. Mas isso é pouco falado, pouco divulgado e muitas pessoas têm vergonha, principalmente nessa idade. As pessoas têm vergonha de ir a um posto de saúde e pedir uma camisinha aos 60 anos, aos 65 anos. E o que não deveria ser, né? Mas assim, o que eu sugiro, visite uma sex shop, sem medo, sem preconceito. Visite uma sex shop para você conhecer, lá você vai ter acesso às camisinhas, vai ter acesso a outros produtos, porque sexualidade e sexo não é só penetração, como eu já falei. Então você pode usar brinquedinhos que vão auxiliar na sua relação, nesse contexto todo. Então você vai descobrir que existem outras formas de prazer. E aí você pode comprar um brinquedinho, um vibrador, um estimulante clitoriano, que vai te auxiliar nessa relação, e aí você tira um pouco o foco da penetração e da ereção, que já é um pouco mais demorada, com um pouco mais de dificuldade. Então você tira um pouco o foco disso e descobre outras formas de prazer, né? Aliás, não precisa chegar nem aos 60 anos para esperar para descobrir isso. Mas para as pessoas que já estão nessa idade, fica a dica: visite uma sex shop, conheça os produtos que tem, conheça a gama de possibilidades que você pode descobrir no seu corpo, no corpo do seu parceiro, porque sexo não é necessariamente só penetração, pode ter N possibilidades e você descobrir outras formas de prazer, tá bom, gente? Então fica a dica: conversem, troquem ideia, troquem informações. E cuidado com a saúde também, é preciso ter cuidado. Sexualidade e sexo é sempre cheio de tabus, as pessoas têm vergonha de falar, as pessoas têm preconceitos e medos de que, o que o outro vai pensar se eu for lá buscar uma camisinha. Então, assim, na sex shop, geralmente as pessoas são super abertas, super tranquilas, todo mundo que trabalha nessa área
já não tem mais preconceito de nada. E então, assim, fica à vontade, frequente, conheça, experimente e descubra que pode sim, existe vida sexual após os 60 anos e pode ser muito prazerosa, pode ser muito carregada de carinho, de emoção, de um contexto todo diferente do que era aos 18 anos, mas pode ser muito prazerosa sim. Tá bom, gente? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta, pode colocar a pergunta nos comentários, ou se quiser falar comigo diretamente no meu WhatsApp, eu vou colocar embaixo também. Pode me procurar ou pode vir me procurar aqui na Irreverente, que a gente ajuda, mostra todos os produtinhos que nós temos aqui à disposição para auxiliar vocês, para ter uma vida sexual plena e prazerosa. Tá bom? Beijo!